Passos para a realização da análise. Primeiro, atribuir o material. Do que é feito a peça? Por exemplo, nessas simulações que faremos na aula prática, poderíamos escolher o material como ferro-carbono. Segundo, especificar as restrições. Quais são as faces fixas e que não se movem? Nesse caso, poderíamos colocar essa face como fixa e que não se move. Terceiro, aplicar cargas. Onde estão atuando as forças ou pressões na peça? Nesse caso aqui, podemos aplicar uma carga nessa região. Executar a análise e observar os resultados. Então, qual é o fator de segurança do projeto? Essa é uma resposta que temos que responder ao realizar um projeto. Quais são os deslocamentos ou as tensões atuantes na peça? Essas respostas são dadas utilizando os gráficos de cores do SolidWorks. Aqui podemos ver uma simulação que mostra os deslocamentos na peça, sendo essa região com os deslocamentos mínimos e nessa região o máximo deslocamento na peça. E com uma simulação de tensões, podemos descobrir onde a tensão máxima está atuando e onde a mínima está atuando. Isso proporciona para a gente a opção de talvez reforçarmos mais essa região e economizarmos em materiais nessa outra região. Tipos adicionais de análise. O SolidWorks Simulation Express executa uma análise estática linear de tensões nas peças. Outras ferramentas do software oferecem outros meios de análise. Por exemplo, o SolidWorks Simulation inclui análise estática linear de tensões, como representado por essa figura, análise estática não linear. Um exemplo são os materiais que compõem o amortecedor, como borrachas e elementos com coeficientes de amortecimento. Análises de flambagem. Por exemplo, aqui há grandes chances de acontecer uma flambagem nessas vigas. Análises de frequência, como representado por essa imagem. Análise térmica e análise de tensão térmica. Por exemplo, aqui é feita uma análise térmica em um chip. Análises de otimização. Por exemplo, aqui temos um design inicial que é otimizado no SolidWorks. Análise de testes de queda. Por exemplo, esse binóculo, se ele cair no chão, o SolidWorks fala que essa é a região com maiores chances de ocorrer a falha. Análise dinâmica, como representado por esse motor que gira essa peneira. E análise de fadiga, por exemplo, como representado por essa simulação. Aqui é possível ver que a região onde está sujeita a uma possível fadiga é essa em vermelho. Outro tipo adicional de análise é feito com o SolidWorks Flow Simulation, que inclui simulação de fluxo de líquidos e de gases em torno e no interior de objetos 3D. Aqui, uma simulação em uma fonte de energia e aqui uma simulação em uma turbina. E também é possível fazer outros tipos de análise utilizando o SolidWorks Motion Simulation, que inclui a simulação dinâmica e cinemática de modelos.
sendo representado por essa simulação. Nos vemos na próxima aula. Um abraço e até lá!